pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Louca de Fome e eu sou a Carol. No vídeo de hoje, o episódio número 2 da nossa minissérie Comida de Verdade versão brasileira. Se tu ainda não viu o episódio número 1, não deixe de conferir clicando no card ou na descrição do vídeo, e lá a gente abordou assuntos como classificação dos alimentos por grau de processamento, comida de verdade, e eu te mostrei como fazer um delicioso arroz soltinho e ter ele no cardápio durante toda a semana sem precisar cozinhar do zero todos os dias, beleza? No vídeo de hoje, dando sequência à nossa minissérie, eu vou te mostrar então como escolher os alimentos a partir da classificação pela composição nutricional dos alimentos. Vou abordar também sobre índice glicêmico e carga glicêmica, que foi um assunto levantado lá no episódio número 1, e aqui eu vou entrar mais a fundo nesses conceitos, e também na parte prática do nosso vídeo eu vou te mostrar como fazer um feijão delicioso, super saboroso, e também como tê-lo no cardápio da semana sem precisar fazer do zero todos os dias, beleza? Se tu gostou, fica no vídeo e solta a vinheta! Então, o primeiro tópico é como escolher os alimentos a partir da composição nutricional deles. Tá? E aqui, novamente, a gente vai classificar os alimentos, só que dessa vez levando em consideração, então, os nutrientes que os compõem. Para começar, então, a gente tem que saber que existem 3 classificações de macronutrientes, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Vamos aos carboidratos. Os carboidratos, então, apesar de serem considerados grandes vilões de uma alimentação saudável, eles não são. Muito pelo contrário, tá? Eles têm até um papel muito importante no nosso corpo, que é ser a nossa principal fonte de energia. Tá? Não é a única, porque gorduras também têm esse papel, mas os carboidratos são a principal fonte, porque é a fonte mais disponível, a que o nosso corpo consegue acessar de uma forma mais rápida. Tá? Além disso, é importante destacar que a classificação carboidrato, ela engloba desde vegetais e hortaliças até massas e cereais, tá? E o que vai variar é justamente a quantidade de carboidrato presente nesses alimentos, tá? E também a quantidade de carboidrato desses alimentos vai impactar de uma forma diferente no nosso organismo, tá? A depender da quantidade, o impacto ele pode ser maior ou menor. E o que vai dizer se o impacto é maior ou menor no nosso corpo vai ser justamente a composição desses carboidratos. Ou seja, se eles são carboidratos simples ou carboidratos complexos, tá bom? E quando a gente fala de impacto dos carboidratos no nosso corpo, a gente entra com um novo conceito, que é o conceito de índice glicêmico, tá? E o que é índice glicêmico? Índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que os carboidratos elevam a glicose quando entram na nossa corrente sanguínea, tá? A gente falou então novamente de velocidade, e aí a gente volta para conceitos de carboidrato simples e carboidrato complexo. Então, os carboidratos simples, eles são aqueles que são digeridos rapidamente pelo nosso organismo, ou seja, nós consumimos um alimento e imediatamente na sequência já se forma um pico de glicose no nosso sangue. Já os carboidratos complexos são aqueles alimentos que são digeridos de uma forma mais lenta e constante pelo nosso corpo, tá? Ou seja, eles não geram picos de glicose na nossa corrente sanguínea. Bom, dado esses conceitos, então, existe um alimento melhor que o outro? E eu vou te dizer que sim, tá? Porque a gente está buscando, a gente está querendo que a nossa glicemia se mantenha constante. Então, a gente vai priorizar os carboidratos complexos. Mas por que a nossa glicemia tem que estar constante? Porque dessa forma a gente vai se manter saciado por mais tempo, ou seja, vai sentir menos fome, além do que a gente vai manter as nossas taxas de insulina e glicose equilibradas, tá? Por isso, sempre é importante priorizar os carboidratos complexos. E já que a gente falou de índice glicêmico, um outro conceito muito importante relacionado a ele
esse é o conceito de carga glicêmica, tá? Inclusive, eu acho que esse conceito de carga glicêmica é mais relevante para nossa alimentação do que o outro. Bom, o que é a carga glicêmica? A carga glicêmica, diferente do índice glicêmico, não mede a velocidade com que o alimento impacta no nosso corpo, mas sim ele mede a qualidade. Ele dá um panorama da qualidade daquele carboidrato, tá? Como que você chega a um valor de carga glicêmica? A gente multiplica o valor do índice glicêmico pela quantidade de carboidratos presentes naquele alimento que a gente está analisando, e aí então a gente chega a um valor de carga glicêmica, tá? É importante ressaltar que, por exemplo, um alimento ele pode ter um índice glicêmico baixo e uma carga glicêmica alta, ou vice-versa, tá? E como esse conceito de carga glicêmica leva em consideração tanto a qualidade quanto a quantidade do nutriente, a gente consegue ter uma noção mais real do impacto glicêmico daquele alimento no nosso corpo, tá? No entanto, a gente também não pode ser taxativo e levar ao pé da letra esse conceito, porque há diversos outros fatores que também influenciam na glicemia dos alimentos, como processamento, tipo de cultivo, formas de cocção, formas de preparo. Tudo isso também vai influenciar na carga glicêmica desses alimentos, tá? Então a gente não pode ser taxativo e levar ao pé da letra apenas esses conceitos na hora de montar e de preparar uma alimentação saudável. O próximo macronutriente, então, que a gente vai abordar são as proteínas, tá? E aqui eu ressalto a importância de não negligenciar o consumo desse macronutriente, porque a grande maioria das proteínas não são produzidas pelo nosso corpo, tá? Ou seja, é necessário o aporte dessas proteínas através da nossa alimentação. Então, é importante sempre priorizar o consumo de proteínas em todas as refeições, tá? Justamente porque as proteínas, elas são responsáveis principalmente pela nossa construção muscular e construção dos nossos tecidos. Então, sempre, idealmente, numa alimentação equilibrada e balanceada, recomenda-se incluir proteínas em todas as refeições do nosso dia. E por fim, então, o último macronutriente, que são as gorduras, tá? E diferente do que muita gente pensa, as gorduras não nos engordam, tá bom? As gorduras, muito pelo contrário, têm um papel muito essencial no nosso organismo, que é o papel de regulação hormonal e de nos trazer a saciedade, tá? Importante sempre ressaltar o consumo de gorduras saudáveis. E o que são gorduras saudáveis? São as gorduras insaturadas e poliinsaturadas. E esse tipo de gordura a gente encontra onde? Encontra no abacate, avocado, no coco, no óleo de coco, no azeite de oliva extra virgem, na banha de porco, enfim. Nesses alimentos a gente consegue fazer um bom aporte de gorduras para o nosso corpo. Então vamos passar a parte prática do nosso vídeo, que é preparar o feijão, tá? Então a gente vai começar sempre deixando o feijão de molho por pelo menos 8 a 12 horas, tá? A gente vai colocar 2 xícaras desse feijão cru numa tigela e vamos cobrir com água. Na metade do tempo eu recomendo trocar. E sabe por que esse processo de deixar de molho é tão importante? Porque ele vai hidratar os grãos, tá? Assim os grãos vão cozinhar em menos tempo, ou seja, a gente vai economizar, porque o tempo de panela de pressão vai ser menor, tá? Os grãos não vão quebrar e ainda vai se tirar as substâncias que deixam aquele feijão indigesto, que provoca aquele estufamento na nossa barriga, tá? Fazer esse processo vai retirar essas impurezas e vai permitir que a gente tenha uma digestão muito melhor. Então, depois de ter ficado todo esse tempo aí demolhando, a gente vai escorrer a água, vai retirar bem, tá? Olha como o grão fica bonito, fica inchado, né? Ele absorve bastante água e isso vai trazer bastante maciez pro grão, tá?
Então agora a gente vai para a panela de pressão preparar, cozinhar o feijão. Para cozinhar, então, a gente vai adicionar o feijão demolhado na panela de pressão, tá? E para cada xícara de feijão seco que a gente adicionou lá no início, a gente vai adicionar agora o triplo de água. Ou seja, lá no início a gente mediu 2 xícaras de feijão seco. Então aqui a gente vai adicionar 6 xícaras de água, ou seja, o triplo de água. Eu ainda vou adicionar 2 folhas de louro para cozinhar junto com o feijão e a gente tampa, liga o fogo e deixa cozinhar por 8 a 10 minutos contados a partir do momento em que pegar a pressão na panela. Enquanto ele está cozinhando, então a gente pode preparar o tempero do feijão, tá? Eu vou picar uma cebola em cubinhos e vou picar também 4 a 5 dentes de alho. Esse é um tempero mais básico, tá? Mas aí tu poderia variar o tempero e adicionar outras ervas como tomilho, coentro, salsão, gengibre, alecrim, fica muito a gosto. Passados 10 minutos, então o feijão tá cozido, a gente vai desligar o fogo e vai aguardar sair a pressão. Enquanto isso, vamos pro refogado, né? Pro tempero do nosso feijão. Lembrando que eu vou temperar aqui metade da quantidade de feijão que foi cozido, tá? Porque a outra metade eu vou congelar e a metade que eu vou temperar vai ser em quantidade suficiente para consumir em até 3 dias armazenados na geladeira. Então, na panela, a gente vai adicionar um fio de azeite, refogar a cebola e logo em seguida a gente adiciona o alho e o sal. E olhem a beleza desse grão cozido, ficou muito macio. Então, depois de refogado, a gente adiciona metade da quantidade de feijão cozido na panela, vai mexendo para misturar e incorporar bem todos os sabores. E antes de eu adicionar toda a quantidade de feijão, eu retiro uma parte, tá? E vou esmagar essa parte aí, como vocês estão vendo, esmagar os grãos, para que quando eu adicione na panela, junto com o restante, esse meu caldo, ele fique mais encorpado, ele engrosse, o que também vai ajudar a deixá-lo ainda mais saboroso. Então a gente mistura bem para incorporar e deixa cozinhando em fogo baixo por mais uns 10 minutinhos, sem tampa, tá? Esse tempo pode variar de acordo com o tipo de caldo que tu queira, mais ralo ou mais espesso. Eu ainda adicionei mais uma pitadinha de sal, tá? Mas isso é bem a gosto. Então, aí nós temos o feijão que não foi temperado, tá? Metade da quantidade. E a outra metade que foi temperada, tá aí, deliciosa e saborosa. A parte do feijão que não foi temperado vai ser congelado e dura até 3 meses no freezer, tá? Preferencialmente, esse congelamento deve ser feito em potes de vidro. Como eu não tinha, eu acabei usando um pote de sorvete mesmo, tá? Nesse caso, um cuidado especial na hora de descongelar para que esse processo não seja feito no micro-ondas. Sobre o descongelamento, então, há 2 opções. Ou na geladeira, o ideal é retirar no dia anterior, né? Para que ele fique descongelando lentamente durante a noite ou durante o dia, se você for prepará-lo à noite, tá? Ou direto na panela, né, que é simplesmente colocar o feijão congelado em fogo baixo para não correr o risco de queimar. Assim o feijão vai descongelando no próprio vapor e acaba terminando de engrossar também. Então, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem para colocar em prática tudo que a gente já viu até agora nos episódios 1 e 2 e aprender a como montar um prato feito delicioso com essa dupla arroz e feijão. Até lá!